Estou muito entusiasmada de estar aqui. E estou muito feliz de vos ver a todos. Uma das maiores razões de estar feliz é o facto de que eu não deveria estar viva hoje. Eu deveria ter morrido no dia 2 de fevereiro de 2006. Esse deveria ter sido o meu último dia aqui, nesta vida física. Porque nesse dia, os médicos disseram ao meu marido e à minha família que eu teria apenas algumas horas de vida. Eu estava a morrer de linfoma em estágio final, que é uma forma de cancro dos nódulos linfáticos. Nessa altura, eu lutava contra o cancro há 4 anos. Durante 4 anos, esta doença devorava o meu corpo. Tinha percorrido o meu sistema linfático. Começou com um caroço no meu pescoço e depois espalhou-se pelo meu sistema linfático. E nessa altura, ao fim de 4 anos, eu tinha tumores, alguns do tamanho de limões, que se espalharam da base do meu crânio, à volta do meu pescoço, desceram para o meu peito, por baixo dos meus braços e até à minha barriga. Nessa altura, ainda antes de entrar em coma, os meus pulmões estavam cheios de líquido. E sempre que me deitava, engasgava-me com esse líquido. Os meus músculos estavam completamente danificados. Portanto, eu pesava cerca de 38 quilos. Eu parecia um esqueleto com pele. Eu tinha lesões enormes abertas na pele, onde as toxinas eram expelidas do meu corpo. Eu não conseguia digerir comida. Eu tinha uma febre fraca constante. Eu não conseguia andar porque os meus músculos estavam deteriorados. Portanto, eu estava sempre deitada, ou era transportada numa cadeira de rodas. Eu estava sempre ligada a uma máscara de oxigênio. Eu não conseguia respirar sem a ajuda da máscara de oxigênio. E nessa manhã, do dia 2 de fevereiro de 2006, entrei em coma. Os médicos disseram que estas eram as minhas horas finais, porque agora, os meus órgãos estavam a falhar. Portanto, foi dito à minha família que se alguém quisesse me ver antes de morrer, este era o momento. Porém, sem o conhecimento das pessoas à minha volta, embora eu parecesse estar em coma e os meus olhos estarem fechados, eu estava consciente de tudo o que se passava à minha volta. Eu estava consciente do meu marido, que estava angustiado, e ele estava ao meu lado, a segurar a minha mão. Eu estava consciente de tudo o que os médicos estavam a fazer. Estavam a colocar tubos em mim. Estavam a retirar o líquido dos meus pulmões, de forma a que eu pudesse respirar mais facilmente. Eu estava consciente da mais pequena coisa que estava a acontecer. Parecia que eu tinha visão periférica de 360 graus. Conseguia ver tudo o que estava a acontecer à volta do meu corpo. Mas não só no quarto onde estava o meu corpo, mas para além dele. Parecia que me tinha expandido para além do meu corpo. Eu estava consciente do meu corpo físico. Eu conseguia vê-lo, deitado naquela cama de hospital, mas já não estava ligada a ele. Sentia que podia estar em todo lado, ao mesmo tempo. Parecia que, onde quer que colocasse a minha atenção, ali estava eu. Estava consciente do meu irmão, que estava na Índia, mas eu estava em Hong Kong. Isto estava a acontecer comigo em Hong Kong. O meu irmão estava na Índia e estava a apressar-se para embarcar num avião, para conseguir ver-me. Ele queria ver-me antes de eu dar o meu último fôlego. E eu estava consciente disso. Parecia que eu estava com ele. Eu vi-o no avião. E depois, eu também fiquei consciente do meu pai e da minha melhor amiga. Já tinha perdido os dois. Ambos já tinham morrido. Mas fiquei consciente da sua presença ao pé de mim, como se estivessem a orientar-me e a comunicar comigo. O que senti neste estado extraordinário da expansão foi que estava como que num mundo de claridade, onde eu compreendia tudo. Eu compreendia porque é que eu tive cancro. Eu compreendia que eu era muito maior. Na realidade, todos nós somos maiores e mais poderosos do que pensamos, quando estamos no nosso corpo físico.
Eu também sentia como se estivesse ligada a toda a gente. Todos os médicos que estavam a tratar-me. As enfermeiras. O meu marido. A minha mãe e o meu irmão. Toda a gente. Eu sentia que todos partilhamos a mesma consciência. Parecia que eu sentia o que eles estavam a sentir. Eu conseguia sentir a aflição que eles estavam a sentir. Conseguia sentir a resignação dos médicos. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sentia emocionalmente sugada para o drama. Contudo, eu compreendia o que eles estavam a sentir. É como se nós partilhássemos a mesma consciência. É como quando nós não estamos representados no nosso corpo físico. Você e eu e nós todos. Todos nós somos uma manifestação da mesma consciência. Era isso que eu sentia. Eu sentia como se o meu pai tentasse comunicar comigo, que não era a minha hora, que eu precisava de voltar para o meu corpo. No princípio, eu não queria voltar, porque eu sentia como se tivesse uma escolha, de voltar ou não. Portanto, ao princípio, eu não queria definitivamente voltar ao meu corpo, porque não conseguia ver uma única boa razão para voltar a este corpo doente e a morrer. Eu era um fardo para a minha família. Eu estava a sofrer. Não havia nenhuma razão. Portanto, eu não queria voltar. Mas, imediatamente a seguir, eu sentia que compreendia completamente, que agora que sabia o que sabia, e que compreendia o que tinha causado o cancro, eu sabia que se escolhesse voltar ao meu corpo, o meu corpo iria curar-se muito rapidamente. Então, nesse momento, tomei a decisão de voltar. E ouvi como se o meu pai e a minha melhor amiga me dissessem: agora que sabes a verdade de quem realmente és, volta e vive a tua vida sem medos. E foi nesse momento que acordei do coma, e a minha família ficou tão aliviada por me ver. E os médicos não conseguiam explicar isto. Os médicos estavam surpreendidos, mas estavam a ser muito cautelosos porque não havia maneira de saber. Eu ainda estava tão fraca. Não havia maneira de saber se iria sair do coma, ou curar-me ou voltar. Mas eu sabia que iria ficar bem. E dizia à minha família: vou ficar boa. Eu sei que vou ficar boa. Não é a minha hora. Em 5 dias, os tumores no meu corpo encolheram 70%. Depois de 5 semanas, tive alta do hospital. Para voltar a casa, eu estava completamente livre do cancro. O que aconteceu foi que tive de recomeçar a minha vida daquele ponto. E como podem imaginar, a minha vida parece completamente diferente. Mudou a minha compreensão do mundo. Aquela experiência mudou a minha compreensão do nosso corpo físico, do meu corpo físico, da doença e como vejo o mundo. Eu tive dificuldade em reintegrar-me novamente na vida, depois daquela experiência. E a melhor forma de explicar como é que é sentir isso é usar metáforas. E uma metáfora que gosto de usar é a do armazém. Quero que imaginem que nós estamos agora num armazém, totalmente escuro. E está tudo escuro. Imaginem isso, que agora estamos num armazém e tudo está às escuras. E não conseguem ver nada, porque está tão escuro. Não conseguem ver nada à vossa frente. Mas imaginem que na vossa mão estão a segurar uma pequena lanterna. Uma pequena lanterna e acendem-na. E com essa lanterna, movimentam-se nessa escuridão. E usam apenas o feixe de luz dessa lanterna para se orientarem nessa escuridão. E tudo o que veem no armazém é apenas o que o feixe de luz dessa lanterna vos mostra. Agora imaginem que o feixe está a iluminar além. O que conseguem ver é apenas o que está ali. Tudo o resto está na escuridão. Direcionam o feixe para ali e o que conseguem ver é aquele sítio. Tudo o resto está na escuridão, excetuando a luz do feixe. Agora imaginem que um dia uma luz imensa acende-se e, portanto, todo o armazém está iluminado.
e dão-se conta de que é enorme. É maior do que alguma vez imaginaram que fosse. E está repleto de prateleiras e prateleiras com coisas muito diferentes, cheias de coisas que conseguem imaginar e de coisas de que nem conseguem imaginar. Tudo existe nestas prateleiras, lado a lado. Algumas destas coisas são belas, algumas nem por isso. Algumas grandes, outras pequenas. Algumas têm cores que nunca viu, cores que nunca imaginou existirem. Algumas são estranhas e engraçadas. Todas existem lado a lado. Algumas já as tinha visto com a lanterna, mas muitas nunca as tinha visto, porque a sua lanterna nunca as tinha iluminado. Agora imaginem que as luzes se desligam novamente e volta a usar a sua lanterna. Apesar de só conseguir ver o que o feixe ilumina, o feixe de uma lanterna, ao menos agora sabe que existe imensamente mais, e em simultâneo, com as coisas que consegue ver. Agora sabe que mesmo que não as veja, que não as experiencie, não significa que não existam. Agora sabe, porque teve aquela experiência. Isto é como me sinto. Sinto que existe muito mais do que nós acreditamos. Existe muito mais do que nós experienciamos. Só está para além da nossa lanterna. E só para vos ajudar a compreender melhor, quero tentar fazer um pequeno jogo, uma experiência convosco. Quero que olhem para a sala e procurem tudo o que possam, que tenha traços de vermelho. Olhem à volta e memorizem, tantas quanto possível. Memorizem, porque vou pedir que se lembrem. Muito bem. Fechem os olhos. Olhem em frente. Então, quantas coisas conseguem se lembrar que são da cor azul? Quase nenhumas. Pensem, quase nenhumas. Abram os olhos e olhem à vossa volta. Vejam quantas coisas azuis que existem ao mesmo tempo que as vermelhas, mas que você não notou, não as viu. Porquê? Porque não estava consciente delas. O feixe daquela lanterna, o que é? É a sua atenção. Aquele feixe é a sua atenção. Quando você direciona a sua atenção para algo, isso torna-se a sua realidade. Torna-se aquilo que você experiencia. Pode haver algo que esteja debaixo do seu nariz, mas se a sua lanterna não está a iluminá-la, nem vai notar, nem vai estar consciente dela. Pensem nisto. Pensem nos milhões de dólares que estamos a gastar na divulgação do cancro. Pensem nas campanhas de divulgação do cancro. Imaginem se colocássemos esse dinheiro, energia e esforço em divulgar o bem-estar. Que mundo diferente teríamos? Imaginem se colocássemos todo o nosso esforço na paz. Em vez de conflitos e guerras, teríamos um mundo muito diferente. Se mudássemos a nossa atenção. Para trazer isto a um nível mais pessoal, quero partilhar com vocês as 5 maiores lições que aprendi desta experiência. A primeira, a coisa mais importante que aprendi, a coisa mais importante que temos aqui para focar a nossa atenção é amor. Essa é a primeira. E quando digo amor, é muito fácil dizer que precisamos amar as outras pessoas. Mas uma das coisas que aprendi foi que uma das razões que tive cancro foi porque não me amava a mim própria. É tremendamente importante. Quando nos amamos, valorizamos-nos. Quando nos valorizamos, nós ensinamos as pessoas como nos devem tratar. Quando nos amamos, não temos necessidade de controlar e abusar dos outros. Nem permitimos que outras pessoas que nos controlem ou nos abusem. Portanto, amar-nos a nós próprios é tão importante como amarmos os outros. E quanto mais nos amamos, mais amor temos para dar aos outros. A segunda maior lição que aprendi foi viver a vida sem medos. A maior parte de nós foi educada à base de medos. Ensinaram-nos a ter medo de tudo. Eu costumava ter medo de tudo. Eu tinha medo do cancro. Tinha medo de comer as comidas erradas. Tinha medo de pessoas desagradáveis. Sentia medo de quase tudo. Sentia medo de falhar. E a maioria de nós é criada a ter medo de tudo. E as pessoas pensam que o medo as mantém protegidas. Mas isso não é realmente verdade.
O amor é que o mantém protegido. Quando você se ama e ama os outros, garante que se protege e coloca os outros fora de perigo. O amor mantém-no mais protegido do que o medo. A terceira coisa que aprendi, que é tão importante, é o humor, o riso e a alegria. Nós nascemos a saber isto. Nascemos a saber que é importante rir, porque isso é que as crianças fazem a todo instante. Nascemos a conhecer o amor e a coragem, mas vão desaparecendo à medida que crescemos. O riso é tão importante. E o humor e encontrar a alegria na vida é muito mais importante que qualquer outra atividade espiritual que possa existir. Se tivéssemos mais riso, de facto, se os nossos políticos aprendessem a rir, teríamos um mundo muito diferente. E se ríssemos mais, teríamos menos pessoas doentes. Precisaríamos de menos hospitais e menos prisões. A quarta coisa que aprendi foi que a vida é uma dádiva. É realmente. A maioria de nós vive a vida como se fosse um trabalho, mas não deveria ser dessa maneira. E é uma infelicidade que só quando perdemos algo que damos apreço, nos apercebemos do seu real valor. Só quando perdi a minha vida é que lhe dei o devido valor. E não quero que as pessoas cometam o mesmo erro. E é por isso que estou aqui hoje, a partilhar a minha mensagem, porque não quero as pessoas se deem conta disso, quando for tarde demais, do verdadeiro valor das vossas vidas. A sua vida é uma dádiva, e quando os desafios lhe aparecem, eles são uma dádiva. Quando tive cancro, isso foi o maior desafio que podia ter. Mas hoje, quando olho para trás, é a maior dádiva que podia ter. As pessoas pensam que o cancro, ou eu mesma pensava que o cancro me estava a matar, mas eu estava a matar-me a mim própria. Antes de ter o cancro salvou-me a vida. Todos os vossos desafios são dádivas. No fim, você vai perceber que todos os seus desafios são dádivas. E se estiver perante um desafio e não parecer que é uma dádiva, é porque você ainda não chegou ao fim. A última quinta coisa, que é muito importante que aprendi, é que devemos ser sempre nós próprios. Seja você próprio. Brilhe a sua luz, tão intensamente quanto possível. Abraça a sua originalidade. Perceba quem você é. Conheça-se a si próprio. Ame-se incondicionalmente. E seja você próprio. E com estas 5 coisas, convido-os a viverem a vossa vida sem medos. Muito obrigada. Thank you very much.